Bom dia, irmãs da classe das Mulheres Adoradoras. Hoje nós vamos concluir a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, se você não assistiu os outros vídeos com a parte 1, 2 e 3, com as partes 1, 2 e 3, seria bom que você voltasse e olhasse para ter a ideia de todo o contexto em que essa carta foi escrita por Paulo para os irmãos da igreja de Corinto. Então, hoje nós vamos para a parte final, que está dividida em duas partes. A primeira, que Paulo refuta a negação da ressurreição, que era uma corrente que estava sendo disseminada ali na igreja, e a parte final com as observações, com o apelo dele, com a despedida, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de aprender a Tua Palavra, que ela alcance os nossos corações, em nome de Jesus, que fale conosco, Senhor, que seja o Senhor a tocar e alcançar cada coração e nos dar o entendimento da Tua Palavra, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes. Perdoa-nos, Deus, pelos nossos pecados, nossas transgressões, Senhor, que ferem a santidade do Senhor em nós, ferem a Tua igreja como corpo de Cristo, ó Deus. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos perdoe, ó Deus, que o Senhor nos purifique pelo sangue de Cristo Jesus e que assim possamos continuar e que o Senhor, ó Deus, continue e complete a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, eu te agradeço e entrego a Deus minha vida, consagro a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nossa primeira carta aos Coríntios, hoje nós vamos capítulos 15 e 16. São os dois últimos capítulos que trazem, então, essa recomendação, orientação e ensino de Paulo a respeito da ressurreição de Cristo. No versículo 1 do capítulo 15 diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então, esses primeiros versículos mostram a preocupação de Paulo em relação aos irmãos, porque alguns mestres negavam a possibilidade da ressurreição física. Então, ele relembra que os coríntios foram salvos por intermédio do evangelho da ressurreição, né? Então, e o versículo 12, olha o que diz o versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos, né? Então, quando ele usa essa conjunção se, indica que se não há ressurreição, então nós não somos salvos. Porque então Jesus seria mais um Marte, mais um que foi morto e que permaneceu morto. Mas, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e seremos salvos, porque Jesus ressuscitou. Então, o evangelho estava sob ataque. Assim como nos nossos dias também, né? Essa realidade que eles viveram não é diferente da nossa. O evangelho ainda continua sob ataque. E o que Paulo orienta é que eles se apeguem firmemente às boas novas e ao evangelho que havia sido pregado e ensinado por ele.
de que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E essa é uma doutrina fundamental, a ressurreição de Cristo, né? Cristo ressuscitou e também que ele morreu pelos nossos pecados e não pelos pecados dele, porque Jesus não pecou, mas ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E essa predição de tudo que aconteceu, nós temos no Antigo Testamento, em Isaías 53, 5 e 6. Vamos ler Isaías 53, 5 e 6, dizem assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Continuando, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então, aqui no livro de Isaías, já há uma predição da morte de Cristo, que ele viria e morreria em nosso lugar e levaria sobre si os nossos pecados como propiciação, desviaria a ira de Deus sobre si mesmo, e foi o que Cristo fez. Também o Salmo 16, Salmo 16, 9 e 10. Salmo 16, versículos 9 e 10. Diz assim: por isso, o meu coração se alegre, no íntimo exulta, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ou seja, já aqui também uma predição da ressurreição de Cristo, de que ele sim seria morto, mas o versículo 10 diz: tu não me abandonarás no sepulcro, né? Então aqui um salmo também que faz menção da ressurreição de Jesus, que ele não ficaria no sepulcro, mas, como nós bem sabemos, ele ressuscitou ao terceiro dia. E como vemos aqui no versículo 4, diz assim: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Olha só como o Senhor é longânimo e misericordioso, né? Assim como as mulheres que viram a Cristo e foram mensageiras da ressurreição, mulheres que não tinham vez, não tinham voz e tiveram esse privilégio. E também Pedro, né? O primeiro apóstolo a ver Jesus, Pedro, que, né, poucos dias antes havia negado a Cristo e que teve esse privilégio, essa graça de ter presenciado o Senhor Jesus ressuscitado, né? Então, um gesto comovente, o Senhor ali
como que dizendo, né, a Pedro: eu ainda tenho algo para você, eu ainda tenho uma obra, um trabalho a fazer na sua vida e através da sua vida. Como se Jesus estivesse dizendo isso para Pedro. Me lembro de um texto da palavra do Senhor que diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então, porque Pedro se arrependeu daquilo que havia feito, o Senhor o chamou de volta, como se ele estivesse com os braços ainda abertos para Pedro. E pode ser assim na minha vida, na sua vida também, minha irmã. Toda vez que nos arrependermos e quebrantarmos o nosso coração diante de Deus, Ele ainda pode nos perdoar, pode ainda nos alcançar com o seu perdão, como foi na vida de Pedro. Então não desista, continue crendo e confessando os seus pecados diante do Senhor, e Ele pode te alcançar com perdão e com misericórdia, com graça, como foi na vida de Pedro. A expressão de que o Senhor Jesus apareceu aos 12 é uma expressão que era usada, embora não houvesse mais os 12, porque Judas já havia se suicidado, né? Não houve o mesmo que aconteceu com Pedro, não houve esse arrependimento, houve um remorso pelo que ele havia feito. Então não havia mais os 12, mas era uma expressão que ficou sendo utilizada. E Paulo continua falando para os irmãos que se Cristo não tivesse ressuscitado, então tudo o que eles estavam fazendo e toda a sua fé era vã. Como diz aqui no versículo 13, 1 Coríntios 15, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, não crer na ressurreição de Jesus era o mesmo que dizer que tudo que estava sendo feito e pregado era em vão. Então, era uma fé inútil, uma fé vã, porque a mensagem então seria falsa. Que Jesus havia falado que ele morreria, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E se isso não tivesse acontecido, tudo seria vão. E rejeitar a ressurreição de Cristo é o mesmo que rejeitar a obra dele, a obra salvadora que Jesus fez na cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. Há também, vocês devem ter percebido, duas expressões, a ressurreição dos mortos e a ressurreição dentre os mortos. Então, a ressurreição dos mortos é a ressurreição de todos, e a ressurreição dentre os mortos é a ressurreição apenas de Jesus, como está aqui no versículo 15. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, essa palavrinha dentre significa entre os mortos, que Jesus foi ressuscitado. No versículo 22, diz assim, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, essa expressão em Adão todos morrem, ou seja, todos nascemos em pecado, mas em Cristo todos serão vivificados. Mas é preciso um cuidado com esse texto. Há uma linha em que, baseada nesse versículo, diz que a salvação é universal e que ao final todos seremos salvos. Mas é preciso cuidado porque aqui diz que em Cristo todos serão vivificados, ou seja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam, que aceitaram a Jesus, assim eu creio, a palavra do Senhor nos diz. E o versículo 23 complementa, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Ou seja, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, que são filhos, aqueles que o receberam como Senhor. Também nós temos a expressão as primícias, né? No versículo 26 diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou
debaixo de seus pés, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. E quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, a palavra do Senhor diz aqui para nós que Jesus é a primícia, né? Se tornou a primícia nesse sentido de ressurreição. E a primícia, o que significa, né, primícias? É um punhado de cereais maduros retirados antes da colheita, é o penhor, é a garantia e o antegozo daquilo que seguiria, né? Então, quando a palavra do Senhor fala para, né, entregarmos as primícias, né? Então, Jesus Cristo aqui como a primícia, não que ele tenha sido o primeiro a ser ressuscitado, porque ele mesmo, né, ressuscitou a Lázaro e nós vemos outras pessoas que foram ressuscitadas, mas todos esses que ressuscitaram depois morreram, tiveram a sua morte natural. Mas Jesus ressuscitou e ele vivo está. Por isso, esse sentido da primícia, e nós temos na ressurreição de Cristo, então, o antegozo daquilo que nós experimentaremos também quando ressuscitados. O versículo 29 diz que se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por eles? Então, esse é um versículo um tanto obscuro, assim, no seu sentido, mas há uma explicação dessa expressão batizados por causa dos mortos, né? Então, essa palavrinha pelos mortos seria por causa dos mortos, ou seja, por causa daqueles que receberam a Jesus, mas que nesse momento de perseguição logo foram mortos, né? Então nem chegaram ao ponto de serem batizados nas águas. E aí aqueles que vieram depois foram então batizados por causa dos mortos, por causa daqueles que receberam a palavra pelo testemunho deles e depois puderam ser batizados. O versículo 32 diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É uma expressão lá de Isaías 22:13, né? Ou que significa que se tudo isso é em vão, então vamos comer, vamos beber, vamos viver essa vida com essas preocupações passageiras, já que Cristo não ressuscitou, né? E aí o versículo 33, que diz, não se deixe enganar, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, aí Paulo trazendo esse alerta para que eles ficassem muito atentos por conta de tudo que estava sendo falado ali, porque poderia, seus bons costumes, né, o evangelho, as boas novas do evangelho poderiam ser corrompidas por essas conversas e por essas más companhias. E aí, então, no versículo 36, né, a partir do versículo 36, nós temos a resposta a duas perguntas. Como ressuscitam os mortos e em que corpo? Versículo 36 diz, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Ou seja, o corpo ressurreto, ele possui uma identidade de espécie e continuidade de substância com aquilo que é semeado, mas é purificado da corrupção, da desonra e da fraqueza e tornado incorrupto, glorioso, poderoso e espiritual. É o mesmo corpo, mas é semeado de uma forma e ressuscitado de outra, assim como a semente. Quando a gente planta ali uma semente, o que nasce não é a própria semente, mas tem na essência a semente. E o versículo 44 que diz, é semeado com um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E nós vamos ver o que significa isso. Então, quando a palavra diz
aqui no versículo 44 que acabamos de ler, que é semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Mas esse espiritual não significa imaterial, né? Não são espíritos andando por aí sem um corpo material, mas no sentido de que é controlado pelo espírito. Então é esse o sentido de que nós seremos ressuscitados com um corpo espiritual, mas que tem um corpo material, como nós vimos em Jesus Cristo, né? Ele apareceu e ele tinha um corpo, foi possível tocar nele, né? Ele até mesmo disse para Tomé: toque aqui veja aqui as marcas aqui da cruz. E Tomé pôde tocar em Jesus, então era também um corpo material. O versículo 53 diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, aquilo que é corruptível, aqueles que já morreram, se revestirão de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, ou seja, aqueles que ainda estiverem vivos quando Jesus vier, se revestirão de imortalidade. Né? Então seremos todos transformados. No versículo 58, Paulo faz um apelo que diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E esse também é um apelo para nós, né? Mantenhamos-nos firmes, que nada nos abale. Nós temos vivido tempos difíceis, né? Com essa pandemia, com essa quarentena, e muitos têm esfriado na fé. Mas que essa palavra que Paulo trouxe ali para os irmãos coríntios seja também para nós, não é? Que mantenhamos-nos firmes, que nada nos abale, que continuemos buscando ao Senhor e crendo no Senhor, sabendo que Ele é soberano e que Ele reina sobre todas as coisas, que nada nos abale, continuemos dedicados à obra do Senhor, buscando, falando de Jesus, usando as oportunidades que temos, porque nosso trabalho no Senhor, Ele não é vão. Se fizermos só para nós, então receberemos, né, o que recebermos de louvor vai ser suficiente, mas se nós fizermos para o Senhor, então nosso trabalho não vai ser inútil, pelo contrário, vai gerar frutos. Então que assim nós continuemos. A partir do capítulo 16, Paulo traz algumas observações finais quanto à coleta, né, para o povo de Deus, a importância e a necessidade de que nós colaboremos com a obra do Senhor. Então ele faz esse apelo, né, para que as pessoas estivessem sim contribuindo financeiramente para a obra do Senhor, como é hoje também. E o versículo 2 também é interessante, porque diz que eles deveriam fazer isso no primeiro dia da semana, quando eles se reunissem. Então os discípulos não consideravam mais o sábado como um dia de reunião, de culto, ali em que se reuniam para cultuar, para aprender a palavra do Senhor e também para levantar ofertas, e sim o primeiro dia da semana, o domingo, como diz no versículo 2 de 1 Coríntios 16, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar, né? Ou seja, que não seja aquela coleta feita de última hora, né? Como se Paulo estivesse dizendo isso, mas se preparem, façam isso antes com dedicação, né, com amor e com alegria, como fala a palavra do Senhor, né, aquele que dá, que faça com alegria, né, que seja um prazer contribuir para a obra do Senhor, para que vidas sejam sustentadas, para que a obra seja sustentada e os obreiros, aqueles que Ele também separou para que assim façam. E aí ele fala de alguns pedidos pessoais, planos que ele tinha de ir a Corinto, planos que depois nós vamos ver que não foram
não foram possíveis, né? Traz também algumas exortações, saudações a respeito de Timóteo, que estava ali aprendendo junto de Paulo e que foi levado, né, até a cidade de Corinto para que os irmãos estivessem recebendo bem, como aquele que estava sendo encaminhado por Paulo. E também no versículo 12 fala, né, quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês, ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. E nós vemos aqui um amor respeitoso, né, um amor sem inveja, de Apolo ali, que também estava fazendo o trabalho do Senhor, e que naquele momento achou que não era oportuno fazer, e não o fez, e não houve briga, não houve discordância a respeito disso, né? Mas um amor respeitoso, ali sem inveja. E no final, versículo 21, diz: Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho, né? A saudação ali do versículo 19 e do 20. Era comum que Paulo ditasse e outra pessoa escrevesse, mas aqui essa saudação final ele quis ali dizer para os irmãos que ele mesmo havia feito, né, com seu próprio punho, mostrando ali o carinho, o amor que ele tinha pelos irmãos de Corinto. E encerra essa carta, né, o versículo 22, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, seja anátema, né, que significa amaldiçoado. E aí ele termina com a expressão Maranata, ou vem Senhor, né, Maraná, e o tá separado significa vem Senhor Jesus. Uma expressão aramaica usada para demonstrar o quanto Paulo ansiava pela volta do Senhor Jesus, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que seja esse também o nosso desejo de contemplarmos o Senhor Jesus, nos encontrarmos com Ele, de recebermos tudo aquilo que o Senhor foi preparar para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi preparar morada, que nosso coração não deveria ficar preocupado, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, que possamos dizer também, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aguardamos a volta do Senhor Jesus, que virá para nos buscar, né? Isso é real e isso vai acontecer. Que o nosso coração não se desanime, mas continue crendo e confiando no Senhor, né? Como diz a palavra, encontrará fé na terra, né? Porventura encontrará o Senhor fé na terra. Então, que Ele encontre essa fé nos nossos corações. E aí Paulo termina com a graça do Senhor Jesus, assim como ele começou, saudando com a graça e a paz do Senhor Jesus, e assim ele termina no versículo 23, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Assim como ele começou falando da graça de Deus, ele termina com essa expressão que era característica de Paulo, aquilo que ele recebeu do Senhor, ele deu, que é a graça do Senhor, ele ofereceu a todos, que é esse amor, que é receber aquilo que nós não merecíamos, não merecemos a salvação, mas recebemos como dom, como favor do Senhor, como graça, e que assim possamos viver nossos dias dependentes e totalmente rendidos à graça do Senhor. Que o Senhor complete e confirme essa palavra no seu coração e no meu também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo de estudo da Tua palavra. Que ela encontre morada no nosso coração. Que sejamos, ó Deus, cheios do Teu Espírito, Senhor. O que o Senhor nos conduza nesta caminhada, nesta jornada. Que não desanimemos, que não paremos, mas continuemos firmes, assim como Paulo recomendou à igreja de Corinto, que eles continuassem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de trabalharmos na Tua obra. A Ti toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham um bom domingo, bom culto,
e até breve. Nos reencontraremos. Tchau, tchau.